Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Regresso a Casa. Neste episódio vamos falar sobre, talvez atirarmos um bocadinho para fora de pé, mas vamos falar de como são as crianças, ou de como é que as crianças são. É engraçado percebermos, nós adultos, a percepção que temos na forma como crescemos. E achamos que somos uma versão daquela criança, mas cheia de experiência, de anos, de rugas, cabelos brancos, memórias. Mas não é bem assim. Piaget, quando começou nas suas investigações, dizia que o que mais intrigava e até o motivou para fazer essas investigações é que havia uma ideia largamente distribuída por toda a gente, por toda a sociedade, em vários países, de que a criança seria um adulto em miniatura. Nada mais longe da verdade. As crianças são mesmo diferentes, são mesmo algo, não digo oposto, mas a contrariar aquilo que nós adultos sentimos sermos uma continuidade daquele ser. Vamos, se calhar, aqui durante o episódio perceber que não é bem assim, e que são dois seres muito distantes entre eles, a forma de estar. E já vamos aqui percorrer 5 coisas principais. Nós adultos temos a sorte de ter a história do nosso lado a contar tudo o que é a evolução do ser humano, a forma como ele evoluiu, as suas vivências em sociedade, o que deixou de escritos tão antigos como coisas que os sumérios escreveram há 7.000 anos. E nós olhamos para essa evolução e sentimos-nos tranquilos. Porquê? Porque olhamos para essa evolução e percebemos que, afinal, isto da vida tão complexa, como dizem, afinal nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Afinal, a vida complexa é só isto. Claro que não é assim, mas temos estas ajudas exteriores e olhamos para os outros. Todos aqueles que envelhecem connosco, envelhecem de uma maneira diferente do que nós próprios. Porque nós vemos os outros a ficar com rugas, vemos os outros com os cabelos brancos, vemos os outros a ficarem mais sábios e não nos conseguimos ver a nós. Existe aqui um grupo de pessoas que escrevem os seus diários, ou escritores, como eu, que escreve bastante e têm essa vantagem de guardar a cada momento aquilo que são. Porque quem escreve não está só a dizer palavras e a relatar de forma até enfadonha o que está a passar na vida deles. O que fica lá gravado e agarrado e que daria tanto jeito aos historiadores é a história das emoções. O que nós fomos sentindo e o que estávamos a sentir. E quando lemos, passado 20 anos, aquilo que escrevemos, conseguimos viajar imediatamente para aquilo que sentíamos. Conseguimos quase reconstruir as nossas emoções, sentimentos, afetos. Quem estava connosco nesta altura que escrevemos aquilo? Porquê? Que motivo é que nos levou a escrever isto? E isso, de facto, daria muito jeito. É que a forma como nós crescemos não é como nós pensamos que está a acontecer na nossa evolução. Nós somos muito mais uma árvore de folha caduca, em que o velho dá lugar ao novo, em que as folhas todas caem e vêm outras novas. Nós somos mais como uma árvore, somos substituidores. E enganem-se aqueles que pensam que somos colecionadores ou acumuladores. Há pessoas que têm essa quase demência, quase vício, quase capricho e que são acumuladores de coisas. Mas aqui estamos a falar de outro tipo de acumulação. Estamos a falar de acumuladores de boas características. Daria-nos tanto jeito. Eu até digo um superpoder. Alguém que, ao crescer, trouxesse da sua meninice, das suas várias fases de crescimento, tudo aquilo que era bom, que era importante levar para a idade adulta,
e nunca deixar cair. Colecionar só as coisas boas. Isto daria um super ser. E já lá vamos sobre o que é que as crianças têm de tão bom que nós depois não sabemos porquê, mas vamos perdendo. Até desconfiamos, porque quando crescemos e os nossos pais, o nosso lar, as paisagens a que estamos mais voltados durante o nosso crescimento, trazem aqui muitos avisos à navegação. Os adultos estão sempre a dizer às crianças para terem esta e aquela atitude, é com amor, é para se protegerem, é para crescerem num mundo que é de adulto. E o que é que a criança acaba por fazer? Eu quero crescer, eu até tenho vontade de ser adulto, como aos outros, porque quero mandar na minha própria vida. E então o que é que eu estou disponível para que substitua aquela forma de ser por outra que me dizem ser melhor para sobreviver neste mundo de adultos, no qual eu não mando nada, as regras não são minhas, só obedeço, pouca liberdade tenho para mexer neste mundo. E então, se eles dizem que é para fazer assim, eu faço. E o que é que fazemos? Não colecionamos, substituímos. O que fazíamos de uma maneira, deixamos de fazer. Dou um exemplo. Quem me dera ter trazido de infância esta vontade, ou não diria vontade, mas este acreditar incondicionalmente de que sou capaz de tudo. Em que só quando as leis da física me dizem que não é possível, só quando os adultos dizem que não pode ser assim porque vais ser castigado de vezes sem conta até aprenderes, é que eu desisto de fazer. Mas não entendo. Eu não entendo porque é que estou a desistir de fazer. E o que é que eu faço? Acredito que esta é que é a regra saudável. E sonhar desta forma descontrolada, em que tudo é possível, eu vou abandonando. É um exemplo de uma das coisas que eu, obviamente, não trouxe para a idade adulta e que me daria tanto jeito. Ou não. Quantos de nós já pregaram o casamento por ainda serem muito acriançados? É porque depois este mundo, para aqueles que não trocaram as lentes de criança para adulto e que ainda deixaram resquícios dessa criança e que trazem algumas características para a idade adulta, às vezes não são bem entendidos, às vezes não têm amizades, ou têm amizades que se perdem, divórcios que acontecem, porque tu és uma criança, tu ainda não deixaste de ser uma criança. Quando, na verdade, o que seria muito interessante era trazermos para a vida adulta essas condições, essas características, mas juntando e mantendo ou adquirindo estas novas, de sermos um ser funcional num mundo de adultos. Mas onde é que isto nos pode levar e porque é que isto é interessante? Quando nós pensamos nas crianças, e principalmente aqui para o que vamos falar no nosso episódio, é tentarmos entender porque é que eles são diferentes. Porque às vezes pedimos ajuda aos nossos filhos, mas os nossos filhos também não nos conseguem ajudar. Porque não têm um termo de comparação, nunca foram adultos. Isto realmente dava jeito. Uma criança adulto, tudo na mesma pessoa, e essa pessoa revelar e escrever então quais eram verdadeiramente as diferenças. Porque nós, por observação, não chegamos lá. Nós estamos aqui na casca da cebola quando olhamos para uma criança e pensamos que a entendemos. Entendemos a sua dinâmica, mais ou menos, mas não entendemos o que vai lá dentro, a forma dele olhar o mundo. E é isso que nos vamos debruçar. E vamos pedir aqui ajuda a 5 situações importantes num adulto, ou seja, um adulto
considera aqui 5 áreas da sua vivência muito importantes, desafiantes, em que dependem elas estarem arrumadas, depende também dessas estarem arrumadas, depende do seu bem-estar. E então pedimos ajuda a essas 5 áreas para depois irmos espreitar como é que as crianças veem essas 5 áreas. A primeira das coisas que nós queríamos olhar para tentar desvendar aqui então como é que as crianças são é a sua forma de crescer. A forma como uma criança cresce tem nada a ver com a percepção de crescimento de um adulto. Não são 365 dias que passam por aquele ser. São muito mais, é uma imensidão de tempo, não é nada linear, porque o que está a acontecer à vida dessa criança durante um ano, 365 dias, são solavancos, são paragens no crescimento. Ele às vezes acha que está a andar para trás, só porque o universo lhe quer pregar uma partida. Ele com tanta sede de aprender e de andar para a frente. E já sabe o que é a ansiedade de querermos acelerar o tempo nos traz. Traz-nos exatamente isso. Parece que o universo conspira contra nós. E as crianças vivem esse crescimento assim aos solavancos. É físico, é emocional. É todas as pessoas que estão no seu lar, na escola, à sua volta, a família que os visita, com os seus solavancos, mas aí emocionais, em que para a criança faz espécie. Ao longo de um ano é capaz de encontrar a forma como os pais o tratam de variadas maneiras. E a criança não entende porque é que hoje está bem disposto, amanhã está mal-humorado, a seguir está-me a dar uma palmada que eu não entendo. E isto para ele é um crescimento, de certa forma, que precisa de ser muito acarinhado e compreendido para que ele não se sinta tão transtornado. Estes 365 dias que nós chamamos de um ano, numa criança, não é de facto bem assim. Eu tenho a certeza que se um adulto passasse por toda aquela inconstância, por toda aquela dúvida, às vezes ansiedade, de certezas de nada, toda esta gestão ao mesmo tempo, num corpinho com meio litro de sangue, como eu costumo dizer, um adulto não aguentava a pressão para gerir isso tudo. Por isso é que eu digo que na sua forma de crescer temos que a entender, temos que estar predispostos para aceitar que uma criança não olha, de facto, para a passagem do tempo, que a nós é um crescimento linear, da mesma maneira do que nós. A outra dimensão é na forma de pensar. Uma criança é um constante ser em objeção de consciência. Em que a objeção de consciência é quando uma pessoa não quer seguir aquilo que outros dizem que vai contra os seus valores. Ou uma lei que vai contra os seus valores. E uma criança vive em constante objeção sobre tudo o que o rodeia. Muitas das coisas ela não compreende, não aceita, não quer seguir, e o que para nós torna uma atitude mal criada, para ela é simplesmente seguir aquilo que sente pertencer ao seu bem-estar. Quantas das vezes nós não aturamos aquela tia chata, horas a fio, naquele chá com bolachas, em que uma criança não está para isso. A criança define muito aquilo que a faz sentir bem, daquilo que não a faz sentir bem. Estes são os seus valores, este é o seu mundo, e tudo o que lhe é pedido a fazer, mas que não pertence a este mundo, ela tem dificuldade em aceitar. Obviamente que a nossa atitude aqui é tentar dizer à criança que concordamos com os seus valores, concordamos com o que ela quer fazer vingar da sua atitude, mas dizer-lhe que, como eu preciso de falar inglês e francês para me entender com outros povos,
ele também tem que aprender a falar adultez. E adultez é tentar comunicar neste mundo de adultos. Mas fazer valer e fazer crescer a sua autoestima é dizer-lhe: concordo contigo, gosto do teu ponto de vista, porque muitos destes pontos de vista são puros, nós já os tivemos. Lá está, como as folhas da árvore caduca. Já nos livrámos disso. Sabe Deus porquê? Mas é dizer-lhe: acredito em ti, acredito que estás certo, mas olha, vou-te dar um conselho, porque ali fora as regras, infelizmente, não são essas e tu também queres te dar com os mais crescidos, certo? Portanto, a forma de pensar neles também é algo diferente e a ter em conta. E a enquadrar quando depois interagimos com eles e na nossa responsabilidade de os educar. E vamos para a terceira. A forma como a criança aprende. Não é, de facto, igual à nossa. Mas o que me interessa aqui é, de facto, mergulhar na forma como a criança aprende. A criança precisa de mexer. A criança precisa de colocar o corpo todo a participar na aprendizagem. A criança é muito má a ouvir e excelente a imitar. O que é que isto quer dizer? A retórica não entra tão bem como aquilo que é o que se passa à sua volta e que ela observa. Porque aí ela vê que funciona. A ciência está cheia de coisas que deviam funcionar e depois, quando são testadas, não funcionam. Os princípios estão lá, está perfeita no desenho da arquitetura sobre a coisa que devia funcionar. E as crianças desconfiam de tudo o que é teoria. Elas precisam mergulhar na experiência. Elas precisam de executar-se a fazer aquilo. Só assim é que elas dão por terminada a aprendizagem. Muitas das vezes, e se não se falar acerca desta diferença entre os dois mundos, o que acontece é que assim que nós viramos costas e a criança sente que está sozinha, com autonomia, vai experimentar aquilo que nós dissemos: isto funciona assim, não funciona assado. E ela vai experimentar, ela vai confirmar se aquilo que estamos a dizer é verdade. Não é que nos considere mentirosos, mas ela acha que, para poder dizer aos seus colegas que já sei fazer isto, ela vai ter que passar por isso. Podemos dar livros para ela aprender, mas os livros são imaginação. E podemos dar os livros sobre contos fantásticos, sobre ciência pura, sobre um romance, sobre amizade, aos livros infantis. Mas ela precisa sempre de experimentar coisas. Muitas das vezes vai experimentar coisas que leu num livro. Para uma criança, quando ela descobre que ao acender a luz os fantasmas desaparecem, nós achamos que ela deixou de acreditar nos fantasmas. Não. O que a criança ficou a saber, por teste, é que fantasmas existem e vivem noutro mundo. E que quando eu apago a luz, os mundos se juntam. E quando eu acendo a luz, os fantasmas desaparecem. O que para nós é inconcebível. Nós fazemos a ligação logo. Eu não tenho medo do escuro, porque eu sei que se a luz chegasse aqui, nada tinha a temer. Uma criança faz outra ponte. Eu, quando apago a luz, os fantasmas juntam-se ao meu mundo. E quando acendo a luz, fico seguro. Esta é a forma que a criança pensa e aprende, e é a forma como a criança gosta de aprender, e é assim que ela consolida as aprendizagens. E a quarta que eu queria trazer para aqui é a forma como a criança olha a morte. A morte, por definição, é a ausência de vida. Mas a criança não vê assim. A criança
pela sua ambição, pelos seus limites pouco definidos, em que tudo é possível, só olha para as coisas como infinito e finito. O infinito é, por defeito, aquilo que ela sente. O infinito neste sentido de infinitas possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível, inclusive, se lhes perguntarem quantos anos é que eles acham que vão viver, eles vão tirar um número qualquer, é o que tiver na cabeça. Mas podem vir 500 anos. Podem vir 500 anos na resposta. Porque eles vivem no infinito. Para eles, a morte é o finito. Aliás, não é a mesma coisa. Porque para eles a morte é o evento a partir do qual tudo se torna finito. Isto é o que eles... Porque para eles a energia circula em abundância. Eu poder fazer tudo e ter energia para fazer tudo é de facto um mundo sem limites, o que é muito bom. Acreditar é sempre. Esta finitude, que para nós é a morte, esta finitude é que lhe diz: não podes fazer isto. Já não podes fazer isto. Já não podes jogar à bola com o teu avô. E ali se entende. Porque eu já não posso jogar à bola com o meu avô, porque o meu avô já não está neste mundo. Isto de morte para ele é um conceito muito difícil de explicar e de entender. Agora, ele já entende que, a partir do momento em que aquela pessoa foi para outro lugar, dá-se a finitude de não poder fazer mais nada, de não poder jogar à bola, jogar às cartas, o avô vir buscá-lo para levar à escola, trazê-lo, ir à natação, todas aquelas coisas que a criança adorava. E muitas das vezes nota-se aqui também uma falta de integração destes dois mundos energéticos. Quantas das vezes vocês já assistiram às crianças a exigirem dos avós como se fossem crianças, a exigirem energia inesgotável? Porquê é que não fazemos mais isto e mais isto e mais aquilo? Não têm a noção que, de facto, nós, ao envelhecermos, tendemos para ficar com menos energia, menos paciência, menos mobilidade, menos agilidade. E temos crianças a convidarem avós com alguma idade a fazerem coisas que já não é possível. E se o avô aceder a fazer, aquilo pode correr mal. Isso é que é entender que a criança percebe a finitude, percebe o infinito e não percebe tanto a vida e a morte. São extremos, são coisas mais fraturantes, mais pontuais. Para uma criança há uma linearidade de vida. Não há uma vida a acontecer, uma vida a viver e depois a morte que põe um ponto final a essa vida. E às vezes, quando temos entes queridos que morrem, saber explicar, saber entender, se calhar, e há muita gente que defende uma frontalidade, até às vezes agressiva. Não tem mal nenhum dizermos que a pessoa morreu. O que eu estou aqui a defender é que depende da idade da criança, mas crianças pequenas não entendem, morreu, para eles não existe. Agora já existem outros conceitos, esses conceitos de já não está aqui, já não pode, já não comunga connosco esta energia, esta vida. Foi bom enquanto estivemos juntos, mas agora já não é possível. E por último, queria-vos trazer a sua forma de amar. Como é que a criança tem a sua forma de amar? E voltamos às diferenças, é de facto muito diferente. A forma da criança olhar para amar, primeiro a criança quer amar tudo. Quer amar tudo. Mas porquê que quer amar tudo? Não é
porque ainda não viveu o desgosto, porque ainda não viveu perder coisas, perder amigos, os amigos serem agressivos com a criança. Não é bem por aí. A criança quer amar tudo e todos porque é a sua forma de validar, de conectar-se e validar o seu bem-estar. Ou seja, a sua predisposição para amar diz-lhe interiormente que está bem naquele sítio. Se eu amo aquela pessoa, passo a confiar, passo a convidar para as brincadeiras, passo a aceitar a sua presença e até, nós portugueses temos muito isso, e até fico a aprender o que é saudade, que é eu quero voltar a estar com aquela pessoa. Para ela, amar é esta validação. Ela não lhe interessa muito fazer fretes. Fazer os fretes do coração, ela não tem capacidade para os fazer. E às vezes achamos que as crianças são cruéis, envergonhamos com a atitude delas perante, às vezes, adultos que estão a ser inconvenientes. E a criança dispara um comentário. Quantas das vezes, eu diria, eu arriscaria, quase 100%, mas quantas das vezes nós ficamos envergonhados, mas depois a caminho de casa dizemos: o meu filho disse exatamente aquilo que me apetecia dizer. Esta gradação do gostar um bocadinho mais, gostar muito, até ao amar, na criança não é muito presente. Ela ou ama ou não ama. E se não ama, sabe dizer porquê. E se não ama, não quer estar ali. E se não ama, prefere ir para outro sítio onde ame. Não é ame mais, é onde ame. Por isso é que uma das perguntas mais cruéis que às vezes a mim já me fizeram, a minha família do Norte, às vezes brincava com estas perguntas, mas que são tão inconvenientes e que nos colocam numa zona muito desconfortável, que é, às vezes, perguntar: gostas mais da avó ou do avô? A criança não sabe. Porque a criança ama os cozinhados que a avó lhes faz e as vontades todas. E depois ama a disponibilidade do avô para sonhar, para construir uma coisa em madeira, para jogar um bocadinho à bola, para andar de bicicleta. Ele não consegue dizer de quem gosta mais. Nem é gostar, é amar, é mesmo amar. Porque ele aí fica dividido. Ele não entende porque é que lhe estão a fazer a pergunta. Porque é que eu tenho de decidir sobre uma pessoa ou outra? Eu amo as duas. E quando ele consegue dizer que ama as duas da mesma maneira, ele está a ser super verdadeiro. Ele não está a fugir, até porque o politicamente correto aparece-nos muito mais tarde. O que é uma coisa que nos vai acompanhar depois até à morte. Ele não tem o politicamente correto. O que ele sabe é que ambos são bons, quer estar com ambos e, para crescer, quer fazer coisas diferentes com ambos. E é isso que lhe dá a validação do amar ou não amar. Ponto. E para finalizar, é de facto quando olhamos para os nossos filhos, para as crianças que nos rodeiam, com este olhar de olhar para eles, de sabermos que eles de facto não são adultos em ponto pequeno. Esta é uma grande injustiça. É que estamos prontos para os tratar com o devido respeito. É o nosso esforço para chegarmos a eles, para entendermos que são diferentes, e nesse esforço é que verdadeiramente os acolhemos como pessoas de pleno direito à sua diferença. Tanta coisa que perdemos pelo caminho e que eles têm, e que se calhar o nosso desejo mais íntimo era termos trazido muitas dessas coisas para agora sermos um pouco mais felizes, diria eu.
Obrigado por terem estado aqui comigo e até à próxima.